A Santa Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana com o objetivo de combater a chamada heresia, ou seja, qualquer linha de pensamento contrário da Igreja Católica na época, também a blasfêmia e a bruxaria e costumes que poderiam desviar a fé católica. Nesse clima, a violência, tortura ou a simples ameaça foram usados pela Inquisição para extrair confissões dos hereges, uma época sombria promovida pelos que se diziam cristãos. Bem no século XII, algumas seitas cristãs começaram a se formar e crescer professando uma crença nova, diferente do que era proposto até então. E isso despertou uma certa preocupação à Igreja Católica, já que tinha muita influência cultural, comercial e política naquela época. Uma nova fé poderia com o tempo comprometer todo esse poder que a Igreja tinha. E os primeiros vilões, por assim dizer, da Igreja foram os aldenses e os cátaros. Ambos tinham crenças diferentes do catolicismo. Por exemplo, os cátaros acreditavam na existência de um Deus para o bem e outro para o mal. Cristo seria o Deus do bem, enviado para salvar as almas humanas, e o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal, e por isso os cátaros não eram apegados às coisas materiais. Já os valdenses foi um grupo organizado por Pedro Valdo, um rico comerciante que doou seus bens por volta de 1173, pregando a pobreza apostólica como sendo o caminho para a perfeição. Para eles, a Igreja perdeu seu valor para Deus por adquirirem muitas terras ou riquezas e não compartilhar com os pobres, sem falar que os valdenses não adoravam imagens. Com essas duas religiões crescendo, se tornou uma ameaça para o catolicismo, uma ameaça que eles não ignoraram, pois não queriam ninguém fora de seu controle. E qual foi o resultado? Uma execução em massa em toda a França, a mandado do Papa Inocêncio III. E isso, na verdade, era só o começo. Em 1209, o Papa Inocêncio III ordenou uma cruzada contra os cátaros na cidade de Béziers. Toda a população de cerca de 7.000 a 9.000 almas, homens, mulheres e crianças, foi massacrada e a cidade saqueada e incendiada. Segundo o historiador Cesáreo de Heisterbeck-Amalric, quando perguntaram como distinguir os cátaros dos católicos, a resposta simplesmente foi: matem a todos, Deus conhecerá os seus. Ou seja, movidos pelo ódio, tanto faz para eles se eram do seu próprio meio religioso ou não. Com a derrota, o movimento cátaro acabou desaparecendo, com alguns sobreviventes perseguidos depois pela Inquisição até a extinção. O Papa Gregório IX editou 2 bulas ou autorizações que marcam o reinício da Inquisição. Em 1231, que já previa a pena de morte para os hereges ou quem não professassem a fé católica. A princípio, após serem identificados os hereges, eles eram convidados a se curvarem diante da Igreja. Caso não aceitassem, eram excluídos da comunidade católica. Mas 2 anos depois, as coisas começaram a ficar feias. E em 20 de abril de 1233, esse mesmo Papa escreve a segunda bula, incentivando os inquisidores a não ter pena dos hereges. Em suma, os que poderiam ser considerados hereges são os cientistas, que tentavam contrariar os ensinos católicos de forma lógica. Mulheres com conhecimento sobre medicina, homossexualismo, prostitutas, enfim, quem praticasse algum pecado ou discordasse da Igreja era alvo da Inquisição. Agora vejamos como eram feitos os procedimentos para se identificar quem era herege. O procedimento começava com o anúncio de um período de graça, que era cerca de 30 dias. Os inquisidores escolhiam uma cidade e um local, reuniam o povo e pediam aos chamados hereges que se apresentassem.
e que fossem feitas denúncias. Este era o método básico de encontrar suspeitos de heresia, e até mesmo uma forma mais calma, por assim dizer. Muitos denunciavam a si mesmos ou confessavam heresias por medo que um amigo ou vizinho pudesse fazer mais tarde. Só que o terror da Inquisição provocava reações e denúncias em cadeia. Se confessassem dentro desse prazo, desse período de graça, poderiam ser aceitos de volta sem penitência, sem tortura ou até mesmo algum tipo de punição. O problema é que após o período de graça, todo tipo de denúncias eram aceitas pela Inquisição, independentemente da reputação ou posição do denunciante, se era verdade ou não, independentes de provas. Boatos, meras suposições serviam, e até mesmo cartas anônimas eram aceitas. E por causa disso, muitas pessoas se aproveitavam-se da situação. Daí faziam falsas denúncias como vingança pessoal contra vizinhos e parentes, ou até mesmo para eliminar rivais nos negócios ou no comércio. Imagine a seguinte situação: se eu tivesse uma dívida com algum comerciante e não tivesse como pagar, ou até mesmo não quisesse quitar aquela dívida, eu poderia simplesmente inventar uma denúncia contra aquela pessoa para que ela fosse eliminada pela Inquisição. E ninguém saberia a verdade, e esse tipo de coisa acontecia naquela época. Os julgamentos da Inquisição eram secretos e a possibilidade de recorrer das decisões era nula. O réu era interrogado e pressionado a confessar os crimes que lhe foram atribuídos. Os suspeitos não podiam conhecer as acusações feitas contra eles, nem sequer a identidade das testemunhas. Ou seja, dificultava aí muito as chances de o cara poder se defender e até mesmo poder apresentar alguma prova contra a acusação. Como por exemplo, se a reputação do acusador realmente era de confiança para se dizer algo contra ele. Vários métodos eram utilizados para extrair informações. O primeiro era a ameaça de morte, geralmente incluindo a escolha de uma confissão ou ser queimado na fogueira. O segundo era a prisão, no qual o indivíduo ficava sem alimento. A terceira eram as visitas de outras pessoas que tinham sido julgadas, com a ideia de que encorajariam o acusado a confessar o seu erro. Após tudo isso, seria usada a tortura, ou mesmo a sua simples ameaça, em que eram mostrados ao réu os diversos instrumentos que seriam usados. Até aqui estou pegando leve em relação a essas atrocidades, mas há muita informação sobre a Santa Inquisição, no qual não coloquei aqui para não estender muito o vídeo. Mas uma coisa que quero destacar é que a igreja lucrou muito com isso, já que os bens dos acusados eram confiscados e depositados nos cofres da igreja. Agora vamos seguir no momento mais brutal da Inquisição, efetuado com a ajuda de um livro chamado O Martelo das Bruxas. Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, é um livro ou manual da Inquisição publicado pelo inquisitor Heinrich Kramer, um louco fanático por bruxas, dominado por um forte desejo de eliminá-las. Mas suas ideias eram tão perversas e os métodos de lidar com as bruxas que a princípio não foi aceito por ninguém. Mas ele não desistiu de querer colocar em prática as suas ideias. Para Kramer, a bruxaria era algo exclusivamente do público feminino. Para ele, os pontos fracos da mulher tornavam ela passível às ciladas do diabo em corpo e espírito. Isto para ele era algo simples, um fato verificado por meio de sua própria experiência e pelo senso comum. E qualquer prova em contrário ao que ele afirmava era prontamente posta de lado por ele. E já que quase ninguém aceitava as suas ideias, então ele recorreu a alguém que com certeza aceitaria os seus planos. E ele recorreu ao Papa Inocêncio VIII, um papa cheio de atitudes ruins. Não demorou muito para aceitar as ideias de Kramer, e o livro foi autorizado por ele através da bula Summis Desiderantes Affectibus, dando a Kramer o poder de abordar, identificar, condenar todos a quem Kramer considerasse como bruxa. E assim ele o fez.
ao publicar o livro em 1487. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira, relata as propriedades do demônio e sua ligação com a bruxaria, ou seja, os métodos para identificar as bruxas. A segunda trata de como lidar com os malefícios durante o dia a dia, ou seja, mostrar o que as bruxas faziam de mal. Finalmente, a terceira parte faz a descrição de como proceder aos julgamentos e como cumprir as sentenças contra elas. Não satisfeito com o poder que o Papa tinha dado em suas mãos, Kramer tentou ganhar uma aprovação na Faculdade de Teologia da Universidade de Colônia, na Alemanha, mas o livro foi negado e considerado antiético, cruel, pervertido. Mas como a maldade não tem prazo de validade, o cara falsificou uma nota de aprovação, anexando ela nas suas próximas edições, o que fez com que a obra tivesse credibilidade e consequentemente vendida como água, fazendo dele o segundo livro mais vendido por quase 200 anos, perdendo só para a própria Bíblia. Embora parte da igreja tenha tentado banir o livro, isso só foi feito em 1559, ao entrar para o Index, um tipo de índice de livros proibidos. O problema é que isso demorou demais para ser feito, já que o livro O Martelo das Bruxas foi publicado em 1487, foram 72 anos em que o livro O Martelo das Bruxas ficou em circulação. O conteúdo do livro é cheio de práticas de como torturar uma bruxa, caçar elas e humilhá-las em público. E como o público-alvo do livro eram as mulheres, o livro continha de maneira oculta o incentivo de abusar sexualmente das mulheres condenadas, ou seja, também era o motivo de praticar o estupro e se sair impune, infelizmente. Na segunda parte desse vídeo, irei me aprofundar mais nas práticas de tortura que o livro incentivava e nas ferramentas que eram utilizadas. Mas se vocês gostaram dessa primeira parte do vídeo, peço a todos que por favor deixem o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para as notificações e se você não é inscrito no canal ainda, peço por favor também que se inscrevam no canal. Fatos, curiosidades, histórias e muito mais você encontra aqui. Quero agradecer a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.